Existe um conselho bem comum que provavelmente você já ouviu antes de fazer uma compra. Pare e pense nas consequências. Parece um ótimo conselho. Só que pesquisadores resolveram testar essa ideia. E eles descobriram algo que eu não esperava. Essa técnica não funciona para todo mundo. Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Você deve estar se perguntando, ué, como assim? Pensar nas consequências antes de comprar deveria ajudar todo mundo. Então, para entender um pouco o contexto desse estudo, os pesquisadores eles estavam tentando avaliar qual era a relação entre ter clareza de quem você é com gastos discricionários. Se você quer entender um pouco mais sobre essa relação, eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui o link dele. Não sei se aqui eu ali. Os pesquisadores desse estudo eles estavam tentando responder uma outra pergunta. Eles gostariam de entender se de repente, se a gente parasse para pensar nas consequências da compra, se isso faria com que a gente gastasse menos. Se você parar para pensar, até que faz sentido. Se a gente para para pensar nas consequências, a gente lembra dos boletos, das contas para pagar, da ração das minhas cachorras, por exemplo. Você lembra que aquele dinheiro talvez poderia ser utilizado para outra coisa. Então faz sentido a expectativa dos pesquisadores. É eles partirem do pressuposto que se você pensar antes de você gastaria menos. Então, falando rapidinho um pouco sobre como eles desenharam o estudo, eram vários grupos, mas para simplificar, vamos pensar em dois grupos grandes. Um em que os pesquisadores deram uma tarefa para eles pensarem nas consequências antes de fazer uma compra, e no outro grupo eles avaliaram essa vontade de eles quererem comprar o objeto discricionário, só que sem passar por essa reflexão antes. Depois eles compararam a tendência de realizar essa compra entre esses dois grupos. E eles encontraram um resultado bem interessante que vai contra o que a gente ouve muito bem por aí. Pensar nas consequências antes de fazer uma compra não funciona para todo mundo. Para quem que isso funcionou? Só que para entender um pouco a resposta dessa pergunta, eu preciso voltar Eu preciso explicar o que significa clareza de autoconceito. Em uma frase simples, significa o quanto você consegue dizer com clareza quem você é. Essa técnica, ela funcionou somente para pessoas que tinham uma alta clareza do autoconceito. Para as pessoas que não têm essa clareza, pensar nas consequências não chegou a fazer diferença nenhuma. Uma hipótese assim que veio na minha cabeça, que possa explicar isso, pode ser que talvez as pessoas que tenham mais clareza de quem elas são, conseguem, na hora que elas param para refletir, talvez elas encaram que as consequências daquela compra tenham mais significado. Eu acho que elas conseguem parar para olhar para aquela compra e ver se aquilo faz sentido para ela. E tem outro resultado que eu achei particularmente curioso. Pensar nas consequências antes de você fazer a compra trouxe um certo estresse, tanto para o grupo com uma alta clareza de autoconceito, quanto para o grupo que tinha baixa clareza. Mas para aquele grupo que possui menos autoclareza, a gente não observou essa diminuição na tendência de gastos discricionários. Eu imaginava que pessoas que tomassem decisões melhores, elas passariam por menos sofrimento, porque eu acreditava que elas deixariam de sentir o peso da consequência daquela decisão de compra. Só que a gente vê que acontece o contrário. Os autores sugerem que você parar para pensar nas consequências, obviamente faz você refletir nelas, só que isso acaba puxando a responsabilidade daquela decisão para o indivíduo. E isso me mostrou que tomar boas decisões não significa sentir menos desconforto. No fim, quer dizer que pensar nas consequências antes de fazer uma compra é um conselho ruim? A resposta é que depende. O que esse artigo sugere é que a mesma estratégia pode funcionar de forma diferente dependendo da pessoa. E isso me fez pensar que, muito provavelmente na minha mentoria, eu não posso chegar simplesmente para qualquer um
e falar que você tem que pensar nas consequências antes de você fazer uma compra. E é justamente por isso que nas mentorias eu não começo explicando sobre as técnicas, sobre o investimento, mas eu começo a olhar para a pessoa mesmo, para a história de vida, para as crenças dela, de tudo que pode estar influenciando naquele tipo de decisão. Se você gosta dessa forma de investigar os problemas, é isso que eu trabalho na mentoria. O link está na descrição. Então, para finalizar, como eu gosto sempre de perguntar, você está vivendo o seu dia? Ou você está vivendo seus planos? Obrigada por estar comigo hoje. Se você gostou das minhas reflexões e do vídeo, considere se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.